Obrigado por lembrar. Então, estamos aqui, iniciando mais um estudo bíblico. Estamos aqui iniciando mais um estudo bíblico, discipulado, do nosso ministério Tio Si, e hoje falaremos sobre o tema herdeiros ou sucessores. E aí eu quero iniciar falando para vocês que o maior desafio da liderança é fazer sucessor. Mais do que formar novos líderes, é fazer sucessor. Eu falei para vocês, quando a gente tocou bastante sobre a questão de liderança, que o propósito nosso como líderes, de fato, não é ter seguidores, né? Ou formar seguidores. Tem muita gente que fala que se você é um líder e não tem seguidores, então você é um líder fracassado, um líder de insucesso. Mas, de fato, eu falo para vocês que a gente, para validar a nossa liderança, efetivamente, não é nós termos seguidores, e sim devotos de Cristo. Mas que o nosso grande desafio, mais do que formar novos líderes, e não seguidores, e não liderados, é sim formar sucessores e fazer sucessores. E aí eu vou esmiuçar um pouco mais esse assunto com vocês. Romanos 8:17, abra lá sua Bíblia. Romanos 8:17. Ô, Dai, faz um favor para mim, vê se você dá conta de ligar essa luz aqui para não ficar sombra aqui no vídeo, para depois o pessoal que vê gravado ter uma qualidade um pouco melhor de imagem, né? Obrigado. Romanos 8:17 diz assim: E se Qual versão, pastor? Qual versão? Deixa eu ver qual que eu vou ler. Vê aí pra gente ler igual aqui. Na Nova Almeida e atualizada, NAA. NA, então peraí que nós vamos na NA, achei. Pegue a A. Romanos. Romanos 8:17. Ah. E diz Oh. assim, pode tirar esse coisa aqui, ó. Desliga ele. É, acho que é esse da ponta aqui, ó. Pronto, cheguei. Amém. Então diz assim a palavra do Senhor: E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Se com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. Amém? Então, essa é a base da palavra que nos dá o precedente e a garantia de termos sido feitos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo Jesus ao reino do céu. Glória a Deus. Amém. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Então, vamos avançar um pouquinho mais. Aí, em Gálatas, esse é um versículo que eu tenho falado bastante nos nossos ensinamentos aí, nos temas que o Senhor tem nos dado nos nossos cultos, né? Mas eu quero relembrar ele para dar a base e desenvolver um raciocínio aqui com vocês. Gálatas 4, 1 e 2. Gálatas 4, 1 e 2. Diz assim: Lembre-se, porém, disto, que se um pai morrer e deixar uma grande herança para o seu filho pequeno, essa criança até crescer não difere de um escravo, apesar de ser o dono de tudo. Ele tem de fazer aquilo que seus tutores e administradores mandarem, até atingir a idade determinada pelo seu pai. Então, fala sobre filhos imaturos, sobre filhos, então, crianças ainda, né, que apesar de terem acesso à herança, né, não podem administrá-las ou acessá-las do jeito que quiserem, tem que ficar sob a tutela de seus administradores, tutores ou curadores. Algumas outras versões falam tutores e curadores, administradores ou tutores,
e fazer o que estes mandam, ou seja, esses é que vão gerir e administrar a herança para eles, e vão determinar o que vai e o que não vai, até onde ele pode ir, até onde ele não pode ir, aquilo que ele vai acessar e em que momento ele vai acessar, até ele atingir a idade determinada pelo seu pai. Então, se nós não temos conhecimento suficiente, estrutura suficiente para gerir a herança, nós somos donos, mas não podemos ter domínio e poder sobre ela. Mas conforme nós vamos crescendo e adquirindo conhecimento e experiência, estrutura pessoal, aí sim nos tornamos aptos para tomar posse e administrar nossa herança. Eu estou aqui recapitulando algumas coisas que tenho falado às quintas-feiras também, mas eu estou dando base em algo que nós vamos chegar aqui. Então, quando o assunto é formar e definir sucessores, nós temos que entender que, seja pelo motivo que for, a substituição num determinado momento será inevitável, pois existe um ciclo que conota e estabelece, né, que seu tempo de missão como líder vai chegar ao fim. Né? E com Jesus foi assim. Né? Ele, quando cumpriu o ministério aqui na terra dele, ficou 30 anos se preparando e exerceu o ministério dele em 3 anos. Então, vamos lá. 30 para 3. 30 anos de preparação e 3 de execução. Então, vamos lá. Olha a proporção do fundamento. 30 para 3. Nós estamos falando de 10 para 1. 10% nós estamos falando. Certo? Mas aqui nós temos um entendimento já que quanto maior o prazo e a extensão e a complexidade do fundamento, também maior será a obra. Maior será a edificação. Isso nós podemos também, inclusive, pegar aqui o segmento das nossas irmãs Fabi, Lu, né, que são do ramo da construção civil. Né? Então, quanto maior o fundamento, maior a alicerce, maior a estrutura para suportar a edificação que vem em cima. Então, por isso que Jesus fez o que fez aqui na Terra. Ficou 30 se preparando e 3 executando. Olha a proporção, 10 para 1. Certo? E, nesses 3 anos que ele ficou executando, ele tinha exatamente começo, meio e fim. Ele sabia exatamente o prazo de validade que tinha o seu ministério. E aí, como que ele atuou e como que ele fez? Em vários momentos que tentaram fazer ou pegá-lo, ele mesmo falava, não chegou a minha hora ainda. Então, todo mundo tentava, os inimigos tentavam armar emboscada para ele e pegá-lo, mas não conseguiam. Tanto é que quando ele foi pego, a Bíblia nos ensina e diz que ele se entregou. Ele só foi pego porque ele se deixou ser pego. Na verdade, ele se entregou, porque ele entendeu que havia chegado o prazo de validade do ministério dele, da liderança dele. E que ele precisava, então, passar essa liderança para os seus sucessores. E o que ele ficou fazendo esse tempo todo, enquanto ele executava? Isso é uma chave primordial para o quesito sucessão e o quesito liderança. Certo? Enquanto ele executava, ele treinava as pessoas. Como? No caminho. E ele mesmo ensinou que nós podemos ter um entendimento acerca de uma relação de liderança, de líder e liderado, que é uma das mais fortes estruturadas que a gente pode ter, que é de pai e filho. Né? Ele mesmo ensinou nesse âmbito de liderança, entre pai e filho, e ensinou esse modelo de liderança e de fazer sucessor. Ele mesmo falou. Então, ensina a criança no caminho que ela deve andar. Então, entendam, ele não falou ensinam o caminho.
Ele falou, ensinem no caminho, ou seja, é de mão dada, é junto com a criança. É ensinando e fazendo, ensinando e fazendo. Então, tanto é que seus discípulos, seus apóstolos, o que ele fazia? Ele foi recrutando a galera e falou, ó, tá bom, beleza? Então agora é o seguinte, sai, larga o que você está fazendo e me segue. E vamos andar junto. E vai vendo como eu vou fazendo. E conforme ele ia fazendo, ele ia explicando. E muitas vezes os próprios discípulos, os próprios liderados iam perguntando e iam questionando conforme as coisas iam acontecendo. E iam tendo experiência prática no caminho. Então, no caminho, eles iam pegando o jeito que Jesus lidava com as situações, como ele fluía, como ele dirimia cada assunto, como ele se comportava, como que ele estruturava objeções e pressões externas, internas, de pessoas de fora, de pessoas de dentro, como que ele lidava com os mais variados tipos de situação. Né? Isso verdadeiramente é uma imersão, né? Dentro do quesito aprendizado para se fazer um sucessor. Né? Então, nós percebemos que, desde os primórdios, a saga do processo de sucessão de um líder já ocorre. Né? Portanto, querendo ou não querendo, nós devemos ter a consciência de que, em um determinado momento, nós temos que passar o bastão. E, por isso, nada melhor do que preparar os sucessores. Nós precisamos ter sucessores nas mais variadas áreas de nossas vidas, das quais nós exercemos a nossa liderança. Já dizia até um filósofo e orador português, que era padre, inclusive, chamado Padre Antônio Vieira, ele tem uma frase que ele escreveu e que ele dizia muito, que ele disseminava muito acerca de sucessão, que ele falava assim, né? Não descuidar da sucessão, né, é reconhecer a nossa mortalidade natural. Né? Então, é o fato de nós entendermos que nós temos um prazo de validade aqui na Terra. E que nós vamos ter que passar o bastão de determinadas posições que nós ocupamos. E essa consciência é muito importante. Né? Mas nós temos que entender que substituir pessoas não é uma tarefa fácil, para ambos os lados. Para quem vai ser substituto e para quem vai ser substituído, para o líder e para o sucessor. E nós vemos vários exemplos bíblicos acerca disso. Né? E acho que os mais assim, relevantes, que pelo menos na minha visão, eu acho, a gente pode citar, por exemplo, Moisés e Josué, Elias e Eliseu, Jesus e Pedro. Né? Pedro, por exemplo, passou 3 anos aprendendo a liderar e construir igrejas com Jesus. Mas quando chegou a hora de assumir a posição de líder, Pedro ficou hesitante. Voltou a ter uma mentalidade liderada e retornou às práticas de pescador, até que entendeu que a transição que ele estava sendo submetido e aceitou. Né? Assim que Jesus morreu e antes de ter com eles, depois de ter ressuscitado, a primeira coisa que Pedro fez, ele voltou para pescar. Em vez de ele assumir a posição dele de sucessor, que o próprio Jesus já tinha falado, que sobre ele ia edificar a igreja. Deus deu as chaves para ele. E falou que sobre ele ia ser edificada a igreja do Senhor aqui na terra. Ou seja, Jesus já tinha elencado ele como sucessor. Mas quando Jesus morreu e antes de ressuscitar, o que aconteceu antes de aparecer para os seus discípulos? Pedro voltou com a mentalidade, hesitou, não acreditou naquele momento. Até que ele entendeu, né, ao momento de transição que ele estava sendo submetido e aceitou isso. Josué também foi outro símbolo de sucessão amedrontada. Né? Ele tinha visto o seu líder Moisés liderar com ousadia, né? Com intrepidez, né? Com grande performance. E aí ele tremeu na base e achou que ele não ia ser um bom sucessor em comparação ao seu mestre. E assim a gente vê vários casos e vários exemplos acontecerem. Então, a gente tem que entender que, de fato, é um processo complexo.
é um processo bastante complexo e árduo mesmo, né? Mas, vamos lá, o que Jesus falou, e aí isso é para mim e para você, acerca da nossa posição nele. Ele nos falou que, efetivamente, como nós lemos lá em Romanos, que nós fomos feitos filhos, herdeiros e co-herdeiros. Você pode ler para mim de novo, Dani, por favor? Esse versículo lá de Romanos? Peraí. Deixa eu entrar aqui que nós já veio aqui já. Vamos ler aqui. Opa. Romanos 8:17, né? 8:17. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo. Se Co-herdeiros, com né? ele, co-herdeiro, é que eu tô sem óculos, desculpa. Cordeiros com Cristo. Se com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. Amém. Amém. Agora, faz um favor para mim. Abre lá em João 14, do 12 em diante. João 14 em diante. 12 em diante. Tá. João. Peraí que nós vamos pegar aqui. João 12. João 12, qual? Do 12:1 direto? Do João 14, do Ah, 12 em tá. diante. Não, Desculpa. não faz. João 14, 12. João 14, 12. NA ainda, né? Pode ser. Em verdade, em verdade, em verdade lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Vai um Em pouquinho mais. verdade. E o Tá. 13. Tudo o que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem porque ele habita com vocês e estará em vocês. Lê Não o deixar... 26 para mim agora. Ouvinte, naquele 26. dia... 26. 20, 26. 6. Espera aí, fala de novo. Versículo 26, 2:6. Tá, 26, vamos lá. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas, e fará com que se lembre de tudo o que eu lhes disse. Amém. Qual que é o contexto aqui que eu quero chegar para vocês? Eita Então, glória. nós fomos feitos em Cristo Jesus herdeiros, certo? Mas também fomos feitos o quê? Sucessores. Continuadores da obra de Cristo aqui na Terra. Como embaixadores de Cristo. Então, o que que ele falou? Que as obras que ele fez, se nós crermos, nós faremos maiores ainda. E que, para tanto, ele deixou todo o aparato necessário, além de todos os ensinamentos que ele veio ensinando no caminho, os discípulos, os apóstolos, deixando isso escrito, registrado na palavra dele. Além disso, ele ainda deixou o outro consolador, que vai nos guiar, nos ajudar e nos fazer lembrar de todas essas coisas, para que nós possamos operar nelas. Então, em Cristo, nós temos dupla responsabilidade e dupla função de liderança. Fomos feitos herdeiros e co-herdeiros e fomos feitos sucessores também. Para que as obras que ele fez nós façamos maiores ainda. Então, deixa eu colocar aqui outro versículo para você. Se você ainda está em dúvida. Segunda carta de Paulo aos Coríntios 5:20.
que diz assim: de sorte que somos embaixadores por Cristo, como se Deus por nós os exortasse. Então, quem são os embaixadores de Cristo? Quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós passamos a ser embaixadores do céu, embaixadores de Cristo aqui na terra. Somos embaixadores de Cristo e Deus fez seu apelo por meio de nós. Por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus, pois foi por nossa causa que Deus tratou como pecador aquele que não tinha pecado, para que nós nos tornássemos justiça de Deus. Então, para Deus, em Cristo, somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus, mas temos uma dupla jornada e uma dupla responsabilidade. Fomos feitos também sucessores dele aqui na terra, porque fomos feitos seus embaixadores, seus representantes, para que as obras que ele fez nós façamos maiores ainda. E ele estruturou isso direitinho e soube certinho a hora de passar o bastão. Então, de fato, o processo de sucessão é muito complexo para todos os envolvidos. Mas um dos segredos da boa sucessão está em garimpar os sucessores e ensiná-los, como fez Jesus com Pedro, Moisés com Josué, Elias com Eliseu. Embora eles fossem inexperientes como líderes, eles sabiam executar as tarefas como ninguém mais, pois estavam sempre observando seus mestres, caminhando junto, auxiliando nas atividades. Além de que, eles conheciam a rotina e a cultura organizacional do reino, as leis, as regras, as ordenanças, os mandamentos, as ordens para o bom funcionamento de tudo. Então, entendam, enquanto são dois aspectos importantes, a gente ensinar fazendo e, ao mesmo tempo, ir contextualizando e explicando os porquês e os paraquês, aquelas coisas são como são. Porque com isso a gente vai estabelecendo o quê? Uma cultura para com os nossos sucessores. Foi o que Jesus fez com os discípulos e com os apóstolos. Ele foi estabelecendo a cultura organizacional do reino. Foi ensinando, enquanto ele fazia e como ele fazia, ele foi ensinando os mandamentos, as ordenanças, os princípios, os valores do reino. Então, é interessante nós avaliarmos alguns aspectos e eu quero trazer para vocês um pouco de experiência minha, né, que na minha caminhada, né, de liderança, seja ela profissional, eclesiástica ou qualquer outra, fato é que eu vivenciei algumas vezes essa questão de sucessão, né? E uma das coisas que eu aprendi foi exatamente esse ponto que eu falei para vocês, é ter e formar um bom time, e dentro desse time preparar de 1 a 3 pessoas que pudessem ocupar a minha posição, caso eu viesse assumir um novo desafio ou mesmo sair da posição que eu estava. Vou contar para vocês uma experiência como Deus que me ensinou isso. E é preciso vontade, depois coragem por parte do líder para fazer isso. Porque dependendo das pessoas escolhidas, 3 hipóteses sempre tem uma grande chance de acontecer. A primeira delas, as pessoas que você pensou, que você trouxe, que você posicionou, não vão desejar ocupar uma posição de liderança. Apesar de ser muito boa tecnicamente, apesar de você enxergar todo o potencial que ela tem e que você enxerga as coisas que ela mesma não enxerga, muitas vezes elas não vão querer ocupar esse cargo, essa posição de liderança. E esse é um grande erro de uma liderança, subir uma pessoa que não queira e esse líder não ter a percepção dessa pessoa que não quer assumir o cargo de liderança. Porque às vezes a pessoa não quer. E aí não adianta ela ter o potencial que for. Se ela não quiser, ela nunca vai atingir a plenitude. Ela sempre vai fazer aquilo por obrigação, ou por honra, ou seja lá qual for o motivador dela, mas nunca por convicção.
E aí, quando a gente não faz as coisas com convicção que a gente está fazendo, a gente nunca vai atingir o nosso potencial máximo. A gente sempre vai num limite muito pequeno dentro daquilo que a gente tem como potencial. E aí, efetivamente, o que vai acontecer? Vai frustrar tanto quem assumiu como quem outorgou o bastão. Segunda coisa que é muito comum acontecer e que provável que aconteça, que a gente tem que estar preparado para isso, é o quê? Essas pessoas podem trair a confiança do líder e manipular a situação para ocupar a posição do mesmo antes do tempo. O famoso puxada de tapete do líder. Né? Todo mundo já viu ou experienciou isso, pelo menos. Né? Isso faz parte. Né? E outra coisa é você preparar, né, o sucessor e aí ele ir embora para uma outra ocupação, para um outro cargo, para um outro lugar, para uma outra empresa, para uma outra igreja, seja lá o que for. É comum também. E está tudo bem, e tudo isso é possível. Mas a pergunta que fica é: e se eu não fizer nada? O não fazer nada é pior. Então, como líderes e preparadores de sucessores, nós temos que entender que nós estaremos sujeitos a passar por isso. Levantar pessoas que a gente vê o potencial que essa pessoa tem e ela não querer assumir. E aí a gente não pode exercer um mando e um comando coercitivo no sentido de forçar a barra de querer que essa pessoa assuma só porque a gente está enxergando o potencial que ela tem e a habilidade que ela tem. Mas se ela não quiser, não tiver convencida e não tiver íntegra de coração para desenvolver isso, a gente não deve subir essa pessoa e não deve fazer com que ela assuma esse lugar. Porque efetivamente ela sempre vai trabalhar dentro de um limite e vai frustrar a sucessão, e vai frustrar a continuidade do legado. Né? Outra coisa, como eu falei, é a história da traição. A pessoa querer se achar, aconteceu isso com Lúcifer, aconteceu isso com... Né, que na verdade Lúcifer não ia ser um sucessor de Deus, né? Mas era um líder que estava sendo preparado. Né? Mas a gente já viu aí vários exemplos, já com certeza vocês já puderam presenciar ou experienciar isso. Né? Inclusive, biblicamente, nós temos vários exemplos, e temos exemplos ao contrário também, exemplos positivos. Por exemplo, Saul e Daniel. Saul e Davi, perdão. Né? Que Davi, mesmo sendo preparado para ser o sucessor do trono, enquanto Saul estava lá, ele não ousou. Inclusive, ele teve a oportunidade, né, de matar o próprio Saul, e poderia ter feito, porque Saul perseguiu e tentou matá-lo, ele teria feito isso em legítima defesa, e ele não fez, e ele falou: ai de mim tocar no ungido de Deus. Então, nós também temos aí o exemplo positivo da história. E outro é essa pessoa, depois que você formou e dedicou tempo, empenho e investimento nela, ela pegar e simplesmente se desconectar de você e ir para um outro lugar, ir para um outro desafio. E está tudo certo. Nós temos que lidar com isso e ter maturidade para lidar com isso. Porque o pior de tudo é não fazer nada. E outra, no final das contas, a gente está fazendo sempre isso com a melhor das intenções. E aí importa, como eu sempre ensino para vocês, sempre tem aquele que faz e aquele que recebe. Então, se a tua parte é fazer com a melhor das intenções, tá tudo certo, tá tudo bem. O teu galardão, a tua recompensa, com certeza será traçada. Eu aprendi isso de a gente sempre preparar um time com 1 a 3 pessoas que possam ocupar a posição, num projeto que Deus me deu, numa antiga igreja nossa, quando nós estávamos na Assembleia de Deus, e o meu pastor me deu um desafio de estruturar o departamento educacional da igreja. E lá nós tínhamos a escola bíblica dominical e nós tínhamos um curso que nós fazíamos para as pessoas que queriam entrar na igreja, que queriam se membrar na igreja. E aí, então Deus me deu uma estratégia. E aí nós transformamos esse curso, que chamava-se DBM, que era Discipulado, Batismo e Maturidade Cristã, que tinha 2 módulos, Maturidade Cristã 1 e 2, num curso apostilado, e que ele era a porta de entrada para todas as pessoas que queriam se membrar na igreja, e esse curso era para os adultos. E aí, em paralelo a esse curso, que nós implantamos ele
para todas as pessoas que queriam se membrar na nossa igreja, que estavam entrando, visitando e queriam ficar e ser membros, fazer parte da membresia. Então, essas pessoas tinham que passar por esse curso, era 1 ano de curso, 3 meses cada módulo, discipulado, batismo, depois que fazia o módulo de batismo, depois de 6 meses podia se batizar nas águas, com consciência de discipulado e de batismo, e depois fazia os 2 módulos de maturidade cristã. Aí, depois de 1 ano, ela se tornava membro da igreja, até então era visitante. Depois de 1 ano, ela se tornava membro da igreja e tinha também a habilitação para assumir qualquer cargo de liderança na igreja. E aí, dentro dessa estratégia, nós estruturamos as classes de aulas desse curso funcionando todos os domingos, juntamente com a Escola Bíblica Dominical. E na Escola Bíblica Dominical, nós estruturamos e adotamos ali o material didático da CPAD, que era a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, que era apostilado, era livro, que mudava a cada bimestre, e a gente dividia as classes por faixa etária. Então, para aqueles que queriam se membrar, eles iam para a DBM, e aqueles que já eram membros por faixa etária, eles iam participar das classes da EBD, que é a Escola Bíblica Dominical. E isso, para os membros, e principalmente para os líderes, era um quesito ali que era apontado, principalmente para a liderança, de participação, desempenho, etc. E aí, nós estruturamos isso, Deus me deu uma estratégia, que cada classe, chegamos a rodar na igreja sede aqui em Osasco, com aproximadamente, se não me engano, acho que eram 10 ou 11, perto de 10 classes, vai, para não errar o número, mas eram perto de 10 classes todos os domingos. E aí, qual foi a estratégia que Deus me deu? Eu subi os professores para cada uma das classes, e para cada classe eu tinha um professor, um assistente e um estagiário. Então, o professor, ele elencava e subia já um assistente para ser o professor substituto, e os dois juntos identificavam na classe de aula quem era o aluno mais assíduo, mais comprometido, etc., com um perfil de liderança, e subia esse aluno como um assistente de classe, que ele ia ajudar nas chamadas, etc., ia ajudar nas atividades de classe, etc., e ele também tinha o precedente de dar 1 aula por mês. Então, o professor titular dava 2 aulas por mês, o professor substituto dava 1 aula por mês e o assistente dava 1 aula por mês. Então, todos tinham que, igualmente, se preparar, tinham que estudar e assumir as responsabilidades de lá. E o professor titular era o responsável pela classe. E aí eu tinha uma coordenação do departamento educacional, tinha eu que era o diretor, eu tinha um vice-diretor, tinha uma secretária e nós tínhamos uma direção do educacional que tinha. Então, o que eu estou contando isso para vocês? Que quando chegou em determinada aí, com isso, o que nós fizemos? Nós modelamos o departamento educacional todo, replicamos ele para as outras igrejas nossas. Então, o que eu fazia? Eu ia com a minha equipe, depois que nós consolidamos essa operação, ela ficou redondinha, nós íamos com a nossa equipe implantar isso nas outras igrejas nossas. E nós tínhamos igrejas em vários lugares, interior, outros estados, etc. E aí a gente ia com a equipe e implantava isso, exatamente no mesmo modelo. Então, com isso, a gente implantou um modelo em que a gente desenvolvia novos líderes, desenvolvia sucessores e também não pesava para ninguém deles e sempre tinha um backup para assumir a sala de aula. Então, nunca tinha BO de ficar com sala de aula sem professor. Sempre tinha professor em sala de aula, isso não pesava também para o professor titular, podia se fazer um rodízio e podia ter um acompanhamento e uma formação de novas lideranças. E aí aconteceu o quê? Chegou lá na frente, quando eu precisei fazer a sucessão, que nós nos desligamos e que Deus me deu a direção para nós nos desligarmos e fazermos a transição de igreja, eu cheguei para o meu pastor e eu só apertei um botão e já estava todo mundo pronto. O meu vice-diretor assumiu a diretoria, a outra secretária assumiu a vice-diretoria, nas salas de aula já estava todo mundo, já tinha os coordenadores, estava tudo certo. Já estava tudo estruturado. Então, isso rodou certinho, não teve trauma na sucessão, não teve
trauma na transição, no processo. Tudo foi meio que naturalmente acontecendo, né? Então, a minha recomendação para vocês é a seguinte: assuma o desafio de preparar novos líderes e seus possíveis sucessores. E uma das maneiras mais eficazes que eu encontrei é essa experiência que eu falei para vocês, a experiência do caminho. Aquele que você identificar, fazer andar com você e provar o seu coração. Então, quando você identificar aquele que pode ser o teu sucessor, você faz ele andar com você e vai entendendo e provando o coração dele. É a experiência da recorrência, né? Ou seja, você sempre tem que ter um processo seletivo aberto. Então, em todo momento, você tem que estar com a tua mente e com o teu olhar buscando fazer novos líderes e buscando fazer um sucessor. Vocês já escutaram aquela história? Quem tem um não tem nenhum? Quem tem dois tem um? Então, é isso. Quando você identificar alguém que possa ser um continuador seu de determinada liderança, de determinada tarefa, ou de determinada responsabilidade sua, primeira coisa, faça essa pessoa andar com você, e andando com você, você vai provando o coração. Mas como é que se prova o coração? A Bíblia diz que a boca fala daquele que o coração está cheio, certo? E andando com você, você vai poder experimentar e experienciar como essa pessoa que está andando com você vai se comportar diante das situações mais adversas, diante das dificuldades, diante dos desafios, diante da pressão. E aí você vai entendendo e vai moldando, e vai ensinando essa pessoa e vai entendendo onde está o coração dessa pessoa. Se é um coração ensinável, se é um coração humilde, se é um coração honroso. E aí você vai entendendo isso. Mas você só consegue entender e identificar isso na prática, andando junto. Né? Porque palavra e socialmente dizendo, todo mundo é bacana, todo mundo é legal e todo mundo tem o coração bonitinho, retinho, limpinho, bacaninha. Mas aí na hora do vamos ver mesmo, da prova, do pega para capar, é que nós vamos ver quem é quem. Então é importante, né, nós estabelecermos essa dinâmica de andarmos junto, de estruturarmos a experiência do caminho. Amém? Então, a gente tem que entender isso que é muito forte, que a sucessão é um caminho que nos leva ao desfrute pleno da herança. Uau, isso é muito forte. A sucessão é o caminho que nos leva ao desfrute pleno da herança. Porque se nós Peraí, formos... pastor. Peraí, pastor. Peraí. Agora você vai ter que repetir essa. Peraí que nós temos que escrever isso aí. Pelo amor de Deus. Escrever, Peraí. pastor. Calma aí. Vamos escrever esse negócio aí. A A sucessão sucessão é o caminho que é nos o leva, caminho que nos que leva nos leva ao desfrute da plenitude da herança, ou ao desfrute pleno da herança. desfrute pleno Da da herança. herança. Essa é braba demais. Por Top. quê? Qual que é o fundamento bíblico lá? Nós somos feitos herdeiros, mas se nós somos criança, nós não podemos administrar a herança e não temos acesso à herança. Mas se nós já chegamos à posição de sermos sucessores, então nós já estamos habilitados para acessar e para desfrutar e para administrar a herança. Nós só vamos ter acesso quando a gente estiver pronto para suceder. Certo? Então, o que nós temos que entender? Que a sucessão é um processo que nos dá o fundamento, o alicerce, para nós recebermos, para nós gerirmos, para nós desfrutarmos e multiplicarmos a herança. Foi o que Jesus falou. Vocês farão não só as obras que eu fiz, mas vocês vão fazer maior ainda. Plenitude da herança. Vocês não vão fazer só as obras que eu fiz, vocês vão fazer maiores ainda.
E aí, a compreensão exata que nós temos que ter é que no processo, ou seja, nessa jornada do caminho, é que nós vamos conquistando o conhecimento e o suprimento necessário para estarmos habilitados a fazer a sucessão, tanto líder como liderado. Mas depois que nós passamos o processo, aí o que acontece? Deus nos acrescenta o reconhecimento e o sobejamento. Entendeu? Aí vem o sobejamento. Aí vem a abundância. Depois que a gente passa o processo. Vem o reconhecimento e o sobejamento. Da parte de Deus para as nossas vidas. Vem a habilitação, o selo. Né? Então, se nós formos achados e garimpados por Jesus para sermos a sua semente de posteridade nessa terra, né? A Bíblia diz que como embaixadores fomos feitos sementes de posteridade do Senhor nesta terra. Seus sucessores, portanto, e seus herdeiros, como nós lemos, né? Por que é que então a gente foge e negligencia tantos processos e não desfrutamos as heranças? Essa é a pergunta que não quer calar. Né? A dona Dai está falando aqui que esse foi um corte rápido Tramontina. Se a gente entende que a jornada é o processo que nos traz o reconhecimento, o sobejamento, e que é nele que a gente é preparado, é forjado, é estruturado, é alicerçado, né, para desfrutarmos tudo isso, gerirmos e multiplicarmos a herança, por que a gente vive fugindo disso? E aí, eu tenho uma palavra para vocês aqui, para trazer o entendimento disso. Porque a gente não implanta, tem medo, negligencia, ignora, não quer, mete o louco de tomar posições e implantar decisões disruptivas. E essa é a palavra que eu quero chegar nesse ponto para vocês. Disrupção. E eu quero trazer luz sobre isso para vocês. O que é disrupção? É o ato de romper, de interromper o curso natural de alguma coisa. Ruptura, rompimento, fratura, disrupção de um processo. Então, nós vamos chegar num bom lugar. O que eu quero te explicar sobre essa questão de disrupção e trazer um exemplo corporativo e empresarial? Porque nesse meio corporativo empresarial, quando nós falamos em processos disruptivos, o que acontece? É exatamente isso que acontece no nosso espiritual. Vou usar uma coisa para ilustrar outra, tá? Quando a gente fala de disrupção, corporativamente falando, empresarialmente falando, nós estamos falando do quê? De nós abandonarmos o processo anterior e, mais do que isso, nós tornarmos aquele processo anterior obsoleto, ou seja, inadmissível. E não só o processo, mas todo o modelo de negócio que eu usava, afetando toda a empresa. Ou seja, trazendo isso para o espiritual, afetando todas as áreas de nossas vidas e, consequentemente, todo o corpo do qual nós estamos ligados e somos membros. Em suma, o processo disruptivo, ele não agrega valor. Ele não traz uma coisa nova, agregada nova. Ele cria um novo valor. Como os grandes gurus, coaches, etc., hoje falam na modernidade, no mundo moderno de hoje, usam muito essa palavra, né? Ou seja, ele cria, o processo disruptivo, ele cria um novo paradigma. Ele não substitui o paradigma antigo, ele cria um novo paradigma.
Ele tira o antigo, torna ele obsoleto, inadmissível e cria um novo no lugar. Por isso que muitas vezes não colhe e não dá certo. Porque nós queremos continuar e queremos entrar no novo e fazer o novo, entrar na nova estação, assumir a nossa posição de sucessor de Cristo na terra e fazer as obras que ele fez e maiores ainda, mas com o nosso padrão de comportamento, com o nosso padrão mental, com o nosso padrão processual antigo do mundo. Não vai dar certo. Nós precisamos ter posições e decisões disruptivas. Tem que ser na racha, tem que quebrar e tornar obsoleto e nunca mais fazer. Amém. Uau, Oi? uau. Amém. Ótimo. Por isso que muitas vezes nós não saímos da posição de crianças inaptas para gerir a nossa herança. Por isso que muitas vezes nós estamos diante de Deus, requerendo o acesso à herança, mas não estamos querendo acessar, mas não estamos podendo acessar essa herança. Por quê? Porque Deus conhece o nosso coração e sabe que se a gente acessar, a gente vai se lambuzar. Fazendo o quê? Usando a mesma mentalidade antiga, os mesmos procedimentos, a mesma interação, a mesma ação, a mesma reação em função das coisas, ou seja, o modelo de negócio, que nem eu falei corporativamente dizendo, e não vai dar certo. Então, eu vou dar um exemplo para vocês de uma invenção que mudou o mundo, de uma inovação disruptiva, para vocês terem ideia. Quando eu estava estudando um pouquinho isso aqui, eu fui buscar alguns exemplos e esse exemplo me chamou muita atenção, que foi o exemplo dos estribos de cavalo, a criação dos estribos de cavalo, né? Mesmo que você nunca tenha montado um cavalo, eu se montei, acho que montei umas 2, 3 vezes na vida, eu acho lindo o cavalo, mas não curti montar em cavalo, sair com as costas doendo, com a bunda arrebentada, não achei legal, desculpa a bunda aqui, mas o bumbum, vai, os glúteos, as nádegas, pronto. Então, pensa como é difícil fazer isso sem usar o estribo. Durante toda a antiguidade, até aproximadamente 4 depois de Cristo, século 4 depois de Cristo, as pessoas montavam um cavalo com uma simples manta, sem equilíbrio algum. O famoso montar no pelo. No pelo, exatamente. Já Montar fiz no isso, já fiz isso. pelo. Isso é cabra bom. Tomei um tombo, mas fiz. Então imagina, né? Que nem aqueles desenhos, aqueles filmes que a gente vê, né? Que o camarada sai correndo aqui, pula de um lado e cai do outro, né? Literalmente isso, né? Aí pensa se andar, então, se equilibrando em cima daquele animal que, né, pula pra caramba e ser sem um apoio para conseguir se manter em pé ali. Precisa ser fera mesmo, né? E nessa época, a cavalaria era levada muito a sério, porque, na verdade, era o meio de transporte que havia e era o principal armamento de batalha, né? Foi só por volta do século V depois de Cristo que a invenção do estribo veio, ela foi chinesa, né? E ela chegou ao Ocidente depois de um século, né, por Bizâncio, sendo adotada pelos franceses, que foram os primeiros povos a adotar isso, que adotaram no Ocidente o uso do estribo. E essa inovação foi tamanha que alguns estudiosos dizem que ela foi responsável pela introdução do feudalismo na Europa, que começou a, então, estruturar a ocupação do continente europeu na época, né, que eram lá os senhores feudais, através dos feudalismos, que foram divididos em feudos, etc., que eles iam ocupando e iam colonizando essas porções de terra, esses países. O que antes levava anos para se aprender, montar um cavalo em pelo sem cair o tempo todo e usá-lo numa batalha, agora você fazia em 3 ou 4 meses. E um novo processo de guerra surgia.
O mundo mudou totalmente por causa de uma tira de couro com uma argola de metal na ponta, o estribo. Essa foi uma inovação disruptiva. Ele tirou um processo antigo, tornou aquele processo obsoleto, introduziu um novo e um novo modelo de se fazer as coisas acontecerem. E foi adotado. Isso mudou o mundo. Né? Então, nós temos que refletir sobre essas coisas e entender que o próprio Deus está nos trazendo para esse lugar de posição e de decisão disruptiva, para que, de fato, nós cheguemos a experimentarmos e vivenciarmos aqui nessa terra a nossa posição de desfrute e de abundância como não só herdeiros, mas como sucessores de Cristo nessa terra. Porque o Senhor falou, ide por todo mundo, pregai as boas novas do Evangelho, e demonstrem o meu Evangelho com demonstração, porque o Evangelho sem demonstração de poder, a Bíblia diz que ele não tem validade. Que o Evangelho ele tem que ter palavra e tem que ter demonstração de poder. Mas nós estamos ainda muito tímidos com isso, deixando de ocupar os nossos lugares. E tem muito lugar disponível ainda, que são lugares que Deus estruturou, e eu estou falando de coisas espirituais, para nós, e nos instituiu para ocupar esses lugares, e que nós não estamos ocupando porque nós não estamos dando os passos que nós precisamos. Esperando que Deus faça por nós. Mas isso não tem a ver com ele, não é ele que vai fazer por nós. Somos nós que temos que efetivamente nos posicionar e nos decidir. Ou seja, o próprio Deus está nos trazendo uma segunda chance, vamos dizer assim, que são as misericórdias dele que se renovam sobre as nossas vidas a cada manhã. E também nos trazendo o entendimento de uma maneira nova de fazer, que é através dessa forma de decidirmos e de nos posicionarmos disruptivamente. Ou seja, através de um ato de rompimento, de abandonar um processo anterior e tornar obsoleto em nossas vidas de uma vez por todas. Porque nós precisamos ir e pregar as boas novas do Evangelho e demonstrar poder. Mas nós estamos muito tímidos com isso. Enquanto nós não fizermos isso e não fluirmos como sucessores, nós não alcançaremos o desfrute pleno e o sobejamento da herança. Ou seja, precisamos, de fato, interromper o curso natural daquilo que a gente sabe porque sabe que está nos impedindo de, como um sucessor que foi garimpado e escolhido por Deus, alcançar e tomar posse e usufruir da nossa herança. Porque já está tudo preparado, já foi tudo conquistado, já está tudo pronto. Mas nós precisamos, de fato, interromper esse curso natural daquilo que a gente sabe que está nos impedindo. E a gente sabe porque sabe. Ah, a gente sabe. A gente sabe. Então a gente precisa romper com isso, interromper esse curso, tornar ele obsoleto e estabelecer um novo padrão. E nos posicionarmos como sucessor, que foi efetivamente garimpado, escolhido, lapidado, ensinado, estruturado por Deus. E então alcançarmos e tomarmos posse da nossa herança e usufruir dela em toda a sua plenitude com sobejamento. Amém? Ou ai de mim? Pode ser os dois? Pode, ele entende do mesmo jeito. Ah, então tá. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Era esse conteúdo que eu tinha no meu coração para passar para vocês. Eu creio que ele vem oportunamente dentro de uma sequência daquilo que o Espírito vem falando conosco na igreja, nos nossos cultos.
e também naquilo que nós viemos falando aqui sobre liderança nas nossas aulas. Eu creio que essa matéria hoje, esse entendimento, esse conteúdo de hoje, ele traz o fechamento daquilo que a gente veio conversando, daquilo que a gente veio estudando e daquilo que também Deus vem trazendo aos nossos corações nos últimos cultos aí, nos últimos tempos. E eu entendi que isso foi oportunizado pelo Espírito para fechar alguns entendimentos no nosso coração e na nossa cabeça e nos trazer um incentivo, nos trazer um fortalecimento para que nós efetivamente possamos dar os passos necessários e tomar as decisões e as posições necessárias para avançarmos naquilo que Deus tem proposto e preparado para nós de antemão. Amém? Diga, doutor Daniel. Bom, hoje eu não tenho mais empresa, né? Então trabalho sozinho, mas eu já tive. E eu tinha um grande problema que era realmente acreditar na capacidade de outras pessoas. Isso foi um problema das minhas empresas, né? Você saber quem deixar. Eu fiz algumas escolhas e me lasquei. Aí eu lhe pergunto, pastor, como você ter certeza que aquela pessoa é capacitada para fazer aquilo? Primeiro, não tem como ter certeza. Ok, Certeza beleza. é algo. Você pode ter uma convicção, uma percepção, uma grande intenção e um grande entendimento, o quê? Mas certeza, por quê? Porque o coração das pessoas muda no meio do caminho, entendeu? Mas o fato é que uma das coisas que até estava conversando esse final de semana, eu não lembro se foi em algum culto que eu dei isso, ou se foi alguma imersão, uma mentoria, mas enfim. Uma das coisas que Deus me ensinou, Dani, primeiro, para nós não é uma opção, e nós temos que fazer independente de. Então, nós temos que fazer independente de e sabendo que essas coisas vão acontecer. Esses 3 pontos que eu falei vão acontecer. Né? Então, não tem a ver com os outros. Tem a ver com a nossa posição em alinhamento e obediência em propósito com Deus. Nós temos que fazer, e ponto. O pior é não fazer. Você falou independente de e Independente de e sabendo que. sabendo Sabendo que. sabendo que vai acontecer. E nós vamos ser traídos, que as Bononi, pessoas vão abandonar, que as pessoas não vão querer. Né? São 3 pontos. As pessoas não vão querer, as pessoas vão abandonar e as pessoas vão trair. Nós temos que estar conscientes Uhum. disso, vai acontecer. É fato. Então nós temos que estar preparados para isso. Né? Ter o preparado para isso é entendi. O senhor quer agir. dizer que isso não exime a gente de fazer o que tem que fazer, que é Exato, fazer a sucessão. Se vão exato. trair, se vai acontecer, não importa. Isso é mandamento de Deus para mim, né? Sim. Nós temos que E É preparar os isso? sucessores. É isso aí. Nós temos que preparar os sucessores. Né? Então, mais do que outros líderes, nós precisamos preparar os sucessores. Por quê? Na verdade, o que Jesus estruturou para nós? Uma sucessão, né? Porque só o legado ele só perpetua se ele tem sucessão, certo? Se não há sucessão, não há legado. Né? O legado de Jesus só é possível até hoje na Terra porque há sucessores. Porque fomos feitos sementes de posteridade, ou seja, de sucessão de Cristo. Porque se não houvesse sucessores, o legado tinha terminado. Então, muitas vezes, tem a ver com a longevidade daquilo que Deus nos estabeleceu como propósito, mas tem coisas que eu creio que Deus preparou e confiou para o nosso chamado, que não seremos nós que faremos e muitas coisas que até nós mesmos não vamos ver acontecer.
Tem coisas que vão extrapolar o nosso alcance e o nosso tempo. Sim, a Bíblia está falando assim como Daniel. E como vários outros exemplos bíblicos. Né? Assim como, por exemplo, Salomão. Né? Que Deus falou para Davi que quem edificaria o templo não seria ele, seria Salomão. Então, nós temos que entender que isso é maior que nós. Isso faz parte do nosso chamado, do nosso propósito. E que nós, então, temos que executar. E por quê? Nós temos que executar e faz parte do nosso chamado e do nosso propósito, como semente de posteridade de Cristo nessa terra, nós temos que estar preparado e nós temos que estar blindado e literalmente vacinados contra essas coisas que vão acontecer. E quando elas acontecerem, nós temos que interagir com elas em amor. E tudo bem. Entendeu? Se eu contar para vocês a quantidade de vezes que eu já fui abandonado, que eu já fui traído, que eu levantei pessoas que não quiseram, que desonraram onde estavam, tanto empresa quanto igreja, quanto você puder imaginar. Eu fiquei pensando, pastor, que até Jesus, dos 12, ele teve quem o traiu. Quem é a gente para achar que se der um bom treinamento ou souber fazer esse caminho, não vai acontecer, né? E a gente fala, quando a gente fala na traição de Jesus, né, Evelyn, a gente logo pensa no Judas, né? Mas a gente vê ali a própria atitude, por exemplo, de Pedro foi uma traição. Sim. Ele meteu o louco e voltou a fazer o que ele fazia antes, como se nunca nem tivesse andado com Jesus. Tipo, tudo não passou de um grande engano. Tudo não foi historinha da carochinha, caí no conto da carochinha. Deixa eu voltar para minha vida, porque tu não deixou de ser uma posição de traição. Né? Aí chegou do lado o discipulão bonitão da Balachita, que acabou de falar que amava Jesus a todas as coisas, não sei o que, nananá, que Jesus falou que ia morrer, ele falou, de jeito nenhum, não sei o que, tá. Aí Jesus falou para ele, antes de o galo cantar, você vai me negar 3 vezes ainda. Uma outra traição. Né? Quantos não abandonaram, quantos não traíram, quantos não... Né? Quantos Jesus tentou levantar e não quiseram. Né? Não quiseram. Então, nós temos que estar preparados para essas coisas, ter consciência de que elas vão acontecer, mas, como eu disse, nós temos que fazer independente de, certo? E a despeito das pessoas também, né? Usei outra expressão que eu me esqueci agora aqui. Do quê? Independente de e Sabendo o quê? sabendo o quê? Sabendo o que vai acontecer. Entendeu? Por quê? Porque fazendo isso, nós efetivamente, então, cumpriremos o nosso propósito, o nosso chamado e efetivamente honraremos aquele que nos chamou e que nos resgatou. Porque seremos continuadores. Imagina se Jesus tivesse parado. Imagina se Pedro não tivesse voltado. Não existiria igreja. Talvez, não sei. Né? Mas Jesus confiou a Pedro a edificar a igreja dele na terra. Foi Pedro que começou. Então, são coisas que efetivamente a gente tem que pensar. Porque é uma trajetória que nos leva ao entendimento. Como eu falei para vocês sobre processo, jornada, então, como que é essa sequência? Né?
Então, quem não cumpre o processo, não alcança o propósito e não estabelece o legado. E aí nós temos, por comissão, por comissionamento de Cristo, estabelecermos o legado dele nessa terra, sermos continuadores do legado dele nessa terra. E quando nós não passamos pelo processo, não cumprimos o nosso propósito e não estabelecemos um legado, nós estamos negando aquilo que ele estabeleceu para nós fazermos. Só que o mais legal disso tudo, porque Deus é bom, né, é que a partir do momento que a gente faz isso, e a gente efetivamente fica apto e flui no quesito sucessão, nós acessamos o nível de bênção e de sobejamento que ele mesmo conquistou na cruz para nós. Porque essas são verdadeiramente as demais coisas que nos são acrescentadas. Porque nós buscamos fazer o quê? Em primeiro lugar, buscar o reino e a justiça dele, a vontade dele. Então, se a gente faz isso, a gente se habilita e flui como sucessor nessa terra e, ao mesmo tempo, acessa, porque se fundamenta e fica apto para acessar, para administrar, para gerir, para multiplicar a herança dele. Porque não é para nós, não é sobre nós, mas nós vamos desfrutar. Nós vamos ter a nossa porção. Isso é forte, é profundo, mas muito necessário e importante refletirmos isso. Né? E o que Deus me ensinou aqui, me colocou acerca disso, como fazermos isso, é exatamente dessa maneira. É através de um processo disruptivo. Ou seja, a gente tem que efetivamente parar de negociar algumas pequenas coisas que nós temos negociado dentro do processo. E temos que realmente mudar o padrão. Tornar aquele antigo padrão obsoleto, inaceitável, incabível e estabelecer um novo. E aí é particular, é pessoal, é cada um de nós. Dentro da estrutura, dentro do chamado, dentro do propósito que Deus individualmente deu para cada um de nós. Uma coisa é como corpo, que é a questão de herdeiros e sucessores. Então, eu falei genericamente como corpo, mas aí quando a gente vai para o membro, cada membro, particularmente, tem as suas questões, para que possa vivenciar, experimentar e viver, então, qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Amen? Tá quieto. Amen, 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 amen. Oh, glory, glory, glory. É, isso aí, vamos em inglês que fica mais bonito. Vamos preparando, né? Vamos preparando. Vamos preparando. Né? Eita glória! É o que eu falei para vocês, né, no último culto, volto a repetir agora, é exatamente isso, né, que o Senhor, então, no momento que nós estamos, né, tem ministrado muito o meu coração com relação a essas questões. Chegou o tempo, e aí eu falei para vocês começar a ligar, a trabalhar com algum de vocês, etc., de eu começar a levantar e preparar vocês dentro daquilo que ele nos confiou, como visão, como ministério, etc. E eu preciso começar a fazer isso, porque o Senhor tem falado comigo. Então, eu vou começar a pensar vocês, a ativar vocês e vou fazer a minha parte.
independente de. E sabendo que vai acontecer. Vai acontecer. Mas independente de, essa é a minha parte é fazer. Né? Então, começar a subir, a trazer, a preparar, a andar no caminho, a estruturar, a fazer e partilhar, né? Porque enquanto Jesus ia ensinando, ia trabalhando no caminho, ia explicando, ia estruturando, etc., o que ele fazia? Ele ia partilhando, ele ia compartilhando das porções, das unções, daquilo que estava na vida dele. Porque enquanto ele fazia alguma coisa, explicava e aí delegava para os discípulos fazerem, né? Os discípulos já faziam embaixo, né? Quando Jesus estava operando, embaixo do manto de Jesus. Aí depois que Jesus veio, o próprio Espírito veio dentro. Então não precisava mais ter a cobertura do manto, mas que tava, o poder estava dentro. Mas então, enquanto a gente no caminho está experimentando e fazendo as coisas juntos, aquele que está sendo liderado naquele momento para aquele determinado assunto, ao fazer, acessa a porção, o compartilhar do que? Daquela unção e daquela capacitação que respalda o fazer do seu líder. Deu para entender o que eu falei, não? Repita. 1, 2, 3, repita. Enquanto o liderado está aprendendo, está vendo, está experimentando o que o líder está fazendo, e no momento em que ele vai fazer sob o comando do líder, porque ele já viu, porque ele já experimentou, porque ele já experienciou como é que aquele negócio rola, e ele está junto com o líder fazendo, nesse momento, o que, que acontece? A hora que ele se dispõe a fazer, porque ele andou junto, porque ele esteve junto, porque ele honrou, porque ele obedeceu, porque ele se dispôs a fazer, na hora que ele vai fazer, o que, que acontece nesse momento? Ele acessa aquilo que respalda o líder a fazer. Ou seja, a unção, o poder, a autoridade, a habilidade que o líder tem para fazer determinada coisa, para operar determinada tarefa. Igual a Elias e Eliseu. O Dai está falando aqui. Certo? O que, que Eliseu pediu quando Elias foi fazer a sucessão? Ele pediu duas vezes o poder de Elias. Pediu a capa de Elias, e a capa como sinal, e 2 vezes mais poder. Só que enquanto ele andava com Elias, ia fazendo Elias, ele estava acessando esse poder. Enquanto ele estava operando junto com Elias, ele acessava o poder que estava sobre Elias. E aí, quando Elias fez a sucessão para ele, ele pediu 2 vezes mais poder. E aí operou e continuou operando. Porque o grande desafio da liderança é fazer sucessores, outros líderes e sucessores, melhores e maiores ainda. Porque essa é a grande paga nossa como líderes. E errado do que o mundo muitas vezes fala, né? Engajados em sentimentos de ciúmes, de inveja, de soberba, de ego, de vaidade, etc. Na verdade, a cultura nossa de reino e o entendimento do próprio exemplo de Jesus é que, se efetivamente nós formarmos líderes e sucessores melhores e maiores que nós, então, bingo, nós somos bem-sucedidos. A maior paga que nós podemos ter como líderes é fazer líderes e sucessores melhores e maiores que nós, que façam mais e além do que nós fizemos, e melhor. Aí tá pago. Por isso que Jesus falou: vocês vão fazer obras maiores que as minhas. Deu para captar agora?
Sim, senhor. Amen. Mais alguma pergunta, alguma colocação, alguma dúvida? Lulu, Fabi, Eve, Fabi 2, Leide. Hã? Alguém quer se pronunciar? Não? Sem dúvidas? Sem perguntas? Então, Para amém. minha vida como cristã, pastor, eu fiquei pensando o seguinte: tudo que a gente faz é para a glória de Deus. Então, tudo que a gente começa, seja um trabalho, seja um negócio, é para que no final das contas o nome de Jesus brilhe. E a gente tem que ter espírito de excelência, ser próspero nisso, saber dar continuidade, que nem hoje na aula. Eu fico pensando que muito importante nessa escolha das pessoas com quem a gente se associa, que nem eu tinha visto aquela franquia de arquitetura, e eu tenho uma moça que eu conheci em Brasília, eu estava pensando em fazer com ela e tudo mais. Aí eu sempre fico pensando assim, muitas vezes quem está perto pode pensar, essa pessoa é competente, eu quero aprender com ela. Ou, nossa, isso é uma boa para mim, vai junto. Mas se todas as nossas coisas são para Deus, talvez a primeira coisa é ver se a pessoa tem o mesmo propósito, se ela consegue entender aquilo. Porque aí ela não tem que ser fiel, tipo, a você, a missão, né? Porque a empresa sempre tem missão, visão e propósito, aquelas coisas. Porque ela vai entender, talvez, que tem algo muito maior. Não sei se isso protege a gente de roubadas, né? De pessoas que depois desistem ou que eventualmente nos traem. Eu não sei se talvez seja isso, procurar olhar quem tem o mesmo propósito, daí eu penso, então eu vou trabalhar só com cristão, talvez, sabe? Com gente que entende por que eu faço o que eu faço, por que eu quero o que eu quero. Não sei, fiquei pensando nisso para nossa vida, né? Uhum. Não sei se. Fato é que, assim, nós teremos várias situações na nossa vida que nós vamos ter que lidar, né? E não só em relacionamentos de amizade, ou comercial, ou natural, como muitas vezes familiar, etc. E aí, o que que nós temos que entender? São duas regrinhas básicas que Deus me ensinou. Para fazer negócio, para fazer parceria, ok? O que que nós temos que ter de precedente básico? O quê? Princípios e valores, certo? Ou seja, nós temos que fazer negócios ou fazer parcerias com pessoas que minimamente tenham princípios e valores alinhados com os nossos. Ok? Agora, para fazer aliança, que aí enquadra a questão também de herdeiro e de sucessor, né? Porque é uma relação de aliança, além de princípio e de valor, nós temos que ter também alinhados visão e propósito. Entendi. Porque aqui entra o princípio de Deus que fala do poder da unidade e da concordância, certo? Porque na unidade Deus ordena a bênção e se dois não concordarem acerca da mesma coisa, não podem andar junto. Então, parceria é pontual, começo, meio e fim. Você fez um negócio, fez um job, fez não sei o quê, papá, beleza. Então, como é que você vai fazer parceria ou vai fazer negócio? Com pessoas que têm princípios e valores, certo? Você não vai... Ah, hoje chegar o líder do PCC lá e quiser te vender um carro usado, você não vai fazer negócio com ele. Você sabe que o negócio é suspeito, certo? Estou dando um exemplo ilustrativo radical, mas para a gente entender, certo? Então, não vai fazer negócio porque a probabilidade de você fazer negócio dar ruim é muito grande.
Então, você tem que fazer negócio com pessoas que minimamente têm os princípios e valores alinhados com os seus. Agora, para estruturar relações de aliança, sociedade, casamento, sucessão, herdeiro, sucessor, etc. Então, você tem que ter o quê? Entender que, além dos princípios e valores, você tem que ter visão e propósito alinhado. A mesma visão, compactuada a mesma visão, ou seja, aquela pessoa almeja, entende, almeja, e está claro e quer chegar lá naquele ponto que a visão estabeleceu. Né? Para quê? Com o mesmo propósito. Ou seja, não adianta você pegar um sócio para sua empresa, em que você quer, o propósito da tua empresa é fazer filantropia, e o propósito do teu sócio é pôr dinheiro no bolso. Ainda que você tenha os mesmos princípios, os mesmos valores e a mesma visão de onde vocês querem chegar, se o propósito estiver desalinhado, vai dar ruim. Porque vocês não vão concordar acerca da mesma coisa. E aí não dá para andar junto. E se não tiver na mesma visão do negócio, onde vocês querem chegar, vocês nunca vão andar em unidade, porque sempre um vai ficar mais para trás do que o outro. E aí, Deus não ordena a bênção. E aí, terminando de estruturar isso aqui, Dani, eu também estou pegando o que a Evelyn falou e estou trazendo um pouco mais de enxerto aqui na resposta sua que você me perguntou como então escolher as pessoas, como ter certeza sobre as pessoas, etc. Então, estou te dando princípios aqui para você estabelecer os níveis de relacionamento, de negócio, certo? Além do que, como é que a gente faz o processo de recrutamento e seleção dos níveis de pessoas com os quais nós vamos nos relacionar, certo? É o quê? Primeiro, deixando muito claro os princípios, os valores, a visão e o propósito, né? Por isso que eu tenho feito aí o culto da visão, para deixar claro, né, para a gente, para quem está chegando e para quem já está andando, né, junto, para que isso fique claro e fique martelando. Martelando é recorrente, né? Porque o propósito e a visão têm o poder de atração. Ele é um grande imã, que ou ele atrai as pessoas ou ele repele as pessoas. É que nem o ímã quando tem polo negativo com negativo ou positivo com negativo. Quando um está ao inverso do outro, ele se atrai. Quando um tá diferente, ele repele, certo? É a mesma coisa que o ímã. Então, ou ele vai atrair a pessoa, se o propósito da visão está alinhada, a pessoa vai ser atraída e vai grudar. Se não tiver alinhado, não vai repelir, não vai aguentar. É natural, é a primeira peneira natural. Porque não vai conseguir se encaixar naquilo. E aí, esta experiência que eu falei para vocês, e especificamente aí você, Dani, como que é? Vou dar um pouco de luz mais e bater nessa tecla que eu falei para vocês. Qual que é a melhor maneira de a gente buscar um lastro maior? Porque certeza a gente nunca vai ter, mas é o que eu falei. Como que é a melhor maneira de nós termos a convicção, termos o conforto de tomarmos uma decisão com relação a essas pessoas ou alguém? É provarmos o coração. E aí é o que eu falei para vocês. Como é que a gente prova o coração? Andando junto, tendo experiência junto. E olhando a ação, a reação, o comportamento e a posição dessa pessoa diante das circunstâncias mais adversas ou mais simples do cotidiano da vida. Eu lembro de um caso, vou citar aqui o exemplo para vocês, um exemplo muito claro do que eu vou falar para vocês. Quando eu fiquei sócio de hoje, um grande amigo meu, Renato Teixeira, que me convidou para ser sócio da Remax no Brasil. E quando ele me convidou, a gente se conhecia do mercado imobiliário, a gente não se conhecia de trabalhar junto, de ter negócio junto, de ser sócio. Ele tinha ouvido falar, amigo do amigo que falou de mim, que não sei o quê, papapá, papapá, e marcamos um café,
Ele falou do projeto, começamos a conversar até que ele me convidou e falou que queria que eu fosse sócio da operação da Remax do Brasil. Bom, muito bem. Nessa trajetória, nós ficamos uns 6 meses, 8 meses aproximadamente, tomando café. Jantando, conversando, se encontrando, conversando por telefone. E um provando o coração do outro. Ele nem cristão, nem crente é. Mas ele conhece o princípio. Então, coisa simples. Depois a gente dando risada, né? Ele não me conhecia. Aí um belo dia ele me convidou, por exemplo, para ir jantar num restaurante super chique. E queria ver como que eu ia me comportar no restaurante. Com relação ao garçom, ao maître, a fazer o pedido, a comer à mesa. Ele foi provar meu coração aí. Um dia eu provei ele com horário. Um dia eu marquei uma reunião num horário e desmarquei. Eu botei ele na pressão para saber como que ele ia se comportar. Então a gente vai provando o coração. Em situações que vão acontecer naturalmente no caminho, e em situações que a gente pode montar também para entender a pessoa, como essa do restaurante, como essa da reunião, como essa do atraso, como eu falei para vocês. E com isso a gente vai identificar se o coração é ensinável, se o coração é... O que vai sair do coração? Vai sair virtude? Porque certamente a pessoa vai agir, vai reagir, ela vai vomitar, porque a Bíblia fala que a boca fala que o coração está cheio. Como é que essa pessoa vai lidar com uma objeção, um atraso, uma mudança de agenda? Como é que essa pessoa vai lidar com pessoas que, teoricamente, pela sociedade, são vistas como menos favorecidas? Como é que essa pessoa, qual que é o código de honra que essa pessoa carrega? E aí você vai identificando o perfil dessa pessoa e vai habilitando-a ou não, ou desabilitando-a para ser uma sucessora, para ser uma líder, para ser uma parceira, para ser uma sócia. Acho que eu estava falando com a Fabi o dia do culto da visão. Com a Fabi e com a Dayana até, se não me engano, acho que foi isso. A gente estava sentado ali na mesa, comendo feijoadinha aquele sábado, e aí eu estava contando para elas, inclusive, sobre relacionamentos, né? Porque qual que é o grande erro? A gente tem uma tendência de se envolver com o quê das pessoas? A gente tem a tendência de se envolver com a história das pessoas, e não com o coração. E aí, história bonita, feia, triste, alegre, mais ou menos, todo mundo tem. E como dizia minha velha avó, toda história tem 3 versões, né? A de um, a de outro e a verdadeira. E cada um conta a história que quer. E às vezes não é nem por maldade ou não, é porque a história já passou. As pessoas perdem muitas vezes a referência e os detalhes. E omitem os detalhes. Às vezes sim, intencionalmente, por sacanagem, por leviandade. Mas às vezes porque esqueceram mesmo, porque já passou. E aí aquilo fica um sofisma, que é uma meia-verdade. E a gente se envolve com aquela história. E a gente passa a ignorar o coração da pessoa. E aí, o que acontece? A história ficou lá no passado, a gente está envolvido com aquela história lá do passado, que aquela pessoa contou o que aconteceu e como foi. E a gente envolve os nossos sentimentos, as nossas emoções nessa parada toda. E aí, quando a gente se envolve com a história, a gente fica cego. E essa pessoa vai dando sinais para a gente de como é o coração dela, e vai literalmente expondo o coração dela, e a gente não considera, porque a gente está envolvido com a história. Por isso que muitas vezes a gente ouve falar, né, vamos falar de relacionamentos abusivos, né, que é um termo que está em moda também, não sei o quê. Nada mais é do que isso. Se nós pararmos bem para fazer uma análise, nada mais é do que isso. E aí, quem está de fora fala para aquela pessoa que está dentro, se submetendo a uma situação abusiva, fala, pô, mas todo mundo via, só você que não? Estava cega? Não é possível, só você que não enxerga? Ela não enxerga, porque ela está dentro, envolvida com a história da pessoa, que a pessoa contou para ela, que é uma coisa lá do passado dela. Ela está presa naquilo e não consegue enxergar o agora.
Então, tudo aquilo que aquela pessoa faz hoje e manifesta hoje com o coração todo torto, todo arrebentado, todo distorcido, certo? Ela releva, ela fala, não é bem assim, porque coitadinho dela, ela justifica com a história dela lá de trás. E a pessoa fica cega e se submetendo a um relacionamento errado. Como dizia meu velho pai italiano, capite? Entenderam ou não? Eita, Risco. capiche. Tá piscado. Capiscada? Trouxe mais luz aí, Dani? Trouxe. É assim, né? É tudo um processo, né? A gente já viveu, o que eu vejo hoje é assim. Tudo que eu deixei de aprender no passado e me lasquei, literalmente, porque eu não tinha o conhecimento, estou aprendendo agora para tornar a base forte para o que vem para frente. Sim. Ó, Mas só de falar isso que eu falei, já arrepiei, ó. É automático. É talvez realmente você, talvez você não tenha aprendido no passado, mas você experimentou no passado. Agora, com o conhecimento chegado, você vai grudar um no outro. A experiência com conhecimento. Aí, fião, está feito o fundamento. é isso. Pô, essa é boa, hein? Experiência com conhecimento. Está feito o fundamento. Até rimou o negócio. Então, Podia não. vamos anotar esse negócio aí de novo. Pera Anota aí. aí, Aí. vamos anotar que isso aí é outro, hein? Essa foi outra boa. Experiência Veio quentinho de tela. com Essa veio quentinha. fundamento. Não, Não, experiência com conhecimento. Ah, é. Com conhecimento. posso usar na... E qual que é a conclusão? Gera o fundamento. Gera a base do fundamento? Ou só o fundamento? Fundamento. Fala, Lu. Não, então é que essa daqui eu anotei na hora, porque eu estou estruturando, depois até quero conversar com você sobre as coisas que estão acontecendo, que Deus tinha colocado no meu coração lá no início do ano e quando eu estava vindo para Porto Velho, o que ele colocou assim mais forte para eu fazer, né? E aí eu falei assim, Senhor, então tá, se é da tua vontade, vai na frente, faça com que as coisas fluem. E eu simplesmente estava entrando em contato com um professor que hoje, inclusive, ele é presidente do CAU aqui em Rondônia, para falar do projeto da África, né? E aí, na hora, Uhum. tocou para eu poder falar para ele do que eu tenho visto, né? Assim, o que a gente tá, o que eu aprendi todo esse tempo é, e aí em Alphaville e tudo mais. E aí eu falei assim, Senhor, se é isso mesmo, então vai na frente, né? E aí quando foi na reunião com ele, assim, fui falar sobre o projeto da África, mas também ele pegou e falou assim, sim, mas me conta como estão as coisas lá. E eu fui falando, né, do entendimento que eu tive, assim, enfim, fui conversando com ele, mostrando, e aí ele me convidou para poder palestrar aqui e mostrar essa visão. E aí eu peguei, e assim, o que acontece? Deus colocou no meu coração que ele seria alguém que ia abrir as portas para eu me posicionar. Lembra do posicionamento? Sim. E aí, na hora que ele falou assim, quando eu estava vindo, Deus estava colocando no meu coração de fazer uma palestra, algo do tipo, nesse sentido. Só que daí eu peguei e falei assim, Senhor, se realmente isso é da tua vontade, vai na frente, as coisas já vão ter acontecido, assim, já vai estar acontecendo, né?
E aí, quando ele fez o convite, eu peguei e falei assim: é isso, então. Eu não precisei estruturar uma palestra para eu falar a visão e tudo mais. Deus já tinha ido na frente, como eu tinha pedido. E aí, essa é uma que eu vou colocar na palestra. Amém. Glória a Deus. Vai testemunhar também. Sim, Amém. Glória a Deus. Grandes coisas está fazendo o Senhor. Fez, faz e fará. sim. Amém. Glória a Deus. Aí, como diz o hino antigo dos crentes, né? Da Cassiane lá, Deus vai na frente abrindo o caminho. Quebrando correntes, tirando os espinhos. É isso. E aí eu tive certeza no meu coração, porque se ele tinha colocado, assim, tinha colocado uma palestra, e eu pensando, meu Deus, vou ter que organizar tudo. E quando eu cheguei já estava tudo pronto, só fui convidada. Glória a Então Deus. eu tive também uma resposta, né? Amém, Que amém. vontade, sim, a dele. Amém. Glória a Deus. Feito então, minha gente. Amém. Amém, amém. Quinta-feira, nosso super culto. Aguardo vocês, de longe, de perto, todos vocês juntos, quinta-feira. Amém? E Amém. vão acompanhando aí as novidades, nós vamos subindo aí. Estamos avançando aqui também com as coisas que Deus tem colocado em nossos corações. Em breve teremos novidades. Trarei as Amém, novidades. pastor. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Beijo no coração de vocês. Deus abençoe. Boa noite, bom descanso. Bom Amém. resto de Glória a semana. Deus. Até quinta-feira. Até mais. Tchau, Amém? tchau. Até quinta. Beijo. Beijo no coração. Beijo.